Campanha Fica em Casa, onde nós sabemos que temos que ficar em casa por causa do coronavírus. Nós temos que ficar em casa para evitar a exposição social. Então nós estamos vivendo um isolamento social. Mas esse isolamento social, ele não pode atingir e ser um isolamento do indivíduo. O isolamento não pode ser um isolamento da pessoa. Porque no momento em que você se isola individualmente, no momento que você se isola como indivíduo, e quando você se isola dentro de você mesma, dentro de você mesmo, você está muito mais propenso a adquirir uma doença, um vírus, porque o seu sistema imunitário espiritual, ele cai completamente. Como é que tem andado o seu sistema? Seu sistema imunológico espiritual. A gente cuida do nosso físico. E como é que está? Então, eu quero meditar com você sobre isso. A expressão fica em casa, claro que é muito conhecida de todos nós. Você tem ficado em casa? Não é fácil ficar em casa o tempo todo. Fala a verdade, fala a verdade. Por mais que você goste de ficar em casa, você enjoa uma hora. Sabe por quê? Você enjoa porque a casa, na verdade, é você. A casa não é esse prédio que eu estou aqui agora na igreja. A gente costuma falar, eu vou para a casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus. A casa de Deus não é aqui. A casa de Deus não é essa. Isso tanto é verdade que a gente pode, se de repente houver uma oportunidade, sair daqui desse lugar, construir um templo em outro lugar e ir adorar. E esse lugar vai ficar obsoleto. Recentemente eu passei em Aracaju, e lá em Aracaju em 84, 85 eu passei lá. E lá em Aracaju eram multidões na Avenida Maranhão 751. Deise deve estar me vendo aí, Luciano também lá em Aracaju, meus queridos filhos na fé, eles sabem do que eu estou dizendo. E aquele endereço, depois de 30 e poucos anos eu tive lá. Eu fui lá ver o que é que era. Lá na Avenida Maranhão 751, onde multidões afluíam, onde pessoas eram libertas. Hoje é uma casa de madeira, uma madeireira. Eu cheguei assim, olhei o lugar onde eu ficava, mais ou menos, né? Tinha um mezanino assim, e eu fiquei vendo aquele endereço, fiz até um vídeo. Mas eu falei, meu Deus, quantas coisas aconteceram nesse lugar. Então a casa de Deus não é um prédio. A casa de Deus é quem estava ali naquela época. A casa de Deus é quem foi liberto por Ele. Você percebe que o lugar, o templo, por mais suntuoso que ele seja, por mais consagrado que tenha sido, não é a casa de Deus. A casa de Deus sou eu. A casa de Deus é você. E a Bíblia nos informa isso. Deus não habita em templos feitos por mãos. O templo de Deus sou eu. O templo de Deus é você. É em nós que Ele habita. E se Deus habita em nós, então eu preciso ter uma casa verdadeira dentro de mim, onde eu posso hospedar Deus. Gente, você entende isso comigo nessa manhã? Os poucos irmãos que estão aqui, vocês entendem o que significa isso, Ivone? A casa de Deus é algo que eu preciso cuidar muito dela, porque eu vou receber nela o maior de todos os convidados, o convidado mais ilustre que existe. Você já pode ter recebido muitos convidados, mas nenhum convidado é tão ilustre quanto o Senhor Jesus. Ele era chamado Jesus de Nazaré. Para alguns ele era apenas um impostor, para outros ele era um andarilho, mas para nós ele é um homem extraordinário. Sobre ele já foram escritos milhares e milhares de livros, tantas canções que nós nem podemos imaginar o tanto de canções que se compuseram em sua memória. Ele continua vivo, mesmo nos dias de hoje, aqui dentro de mim. É Ele que está falando com você, através da minha vida.
Eu sei que Ele está na sua vida também nessa manhã. Ele quer uma casa. Deus quer uma casa. Então fique em casa. Nem todo mundo entende isso. A nossa casa depende da concepção que temos, pastor Lucas. A nossa casa, Liene, ela depende da concepção que nós temos de casa. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Você casa, mesmo depois, pastora Neide, que você casa, aí você vai na casa dos seus pais. Aí alguém pergunta assim, um irmão chega para você e diz assim: você vai para onde? Você diz: vou lá em casa. Já reparou que é assim? A gente sempre chama a casa da mãe e do pai de lá em casa, porque dá a ideia para a gente de ninho. É o nosso ninho, é o lugar onde a gente foi criado, é o lugar onde nós fizemos a nossa história. E você já reparou, Maurício, que toda casa ela tem ambientes diferentes. A casa tem ambientes diferentes, e cada ambiente de uma casa fala alguma coisa. Cada ambiente da nossa casa fala alguma coisa. Por exemplo, a sala de estar. Você sabe o que significa a sala de estar para a gente, Ivana? Significa o lugar que eu quero ser. É o lugar que eu me mostro. Entendeu, Led? Porque você já observou que as coisas mais bonitas a gente bota na sala de estar? Repare para você ver se não é. Você pega um sofá mais lindo que você tem e põe na sala de estar. Você pega aquela televisão de LCD 450 polegadas e põe na sala de estar. Você pega aquele tapete mais lindo que você tem e põe na sala de estar. E é aquele ambiente que fica assim meio na penumbra. Aí quando você recebe uma visita que você acha importante, aí você chama e leva para onde? Para a sala de estar. O nome já está dizendo sala de estar. Agora a minha pergunta e reflexão é a seguinte: você tem essa sala de estar dentro de você para Deus e para o seu próximo? Existe uma sala de estar dentro da sua vida para que as pessoas venham ser recebidas? Normalmente, quando as pessoas vêm conversar comigo antes do casamento, ou mesmo depois do casamento, mas antes do casamento elas dizem assim: pastor, nós já temos tudo pronto, nossa casa está pronta, temos um carro, olha pastor, está tudo certo. Tem casa, tem móveis, tem tudo, tem sofá, geladeira. Eu fico só olhando para a cara dos dois. Depois eu pergunto assim: na verdade, o que eu quero saber é se tem um sofá dentro de você para ele sentar. A pergunta aqui não é se você já tem aquele sofá onde vocês vão se deitar, onde vão sentar, namorar. Não é esse o sofá que eu quero saber. Eu quero saber se dentro de você tem um sofá para o outro sentar, tem um tapete para o outro deitar. O que nós precisamos entender, gente, é que temos que ser continentes para o outro habitar. Eu tenho que ser, Sara, o continente que eu quero que você seja para mim. O nosso problema é que a gente só espera dos outros. A gente não é para os outros aquilo que a gente espera. Nós precisamos entender a necessidade, e a Bíblia nos mostra que a ordem natural das coisas é dando que se recebe. Você quer que a pessoa seja alguma coisa para você? Seja para ela primeiro, através da sua vida. Toda casa tem a sala de estar. É um ambiente que a gente se mostra. É aquele mostrar, é aquilo que a gente mostra logo de cara que a gente é. A pessoa chega e você logo, né, todo educado, é a sua sala de estar. A pessoa chega para falar com você e você mostra as primeiras coisas. Então essa é a sua sala de estar. Mas toda casa também tem uma cozinha, não tem? Toda casa tem uma cozinha. E o que é que a cozinha, gente, representa para a gente? A cozinha representa para a gente um lugar onde fica a mesa. A cozinha representa para a gente um lugar de comunhão. Já viu o que é comunhão na cozinha?
Infelizmente as mesas de hoje em dia são tão pequenininhas que às vezes a gente nem precisa pedir mais para alguém passar alguma coisa. A gente mesmo estende o braço e pega. Mas, na verdade, as mesas precisam ser grandes para que haja comunhão, para que todos almocem juntos, para que um chegue para o outro e diz assim: fulano, passa o feijão para mim aí. Isso é o quê? Comunhão. Um está servindo ao outro. Você já parou para pensar no significado que tem a mesa que está na cozinha da nossa casa? Ali acontecem muitas coisas, os alimentos são preparados, são misturados, os temperos são juntados, um é batido, o outro é triturado, depois pega-se todos e coloca junto. Sabe o que acontece? Nós precisamos ter o tempero que o outro precisa, ser o tempero que o outro precisa para ser também, para que nós possamos fazer uma refeição que venha nos trazer um valor nutricional grande, porque nós somos frutos do valor nutricional que ingerimos. Imagine comigo, pensa comigo agora, se você tem sido esse alimento, se você tem sido essa comunhão, se você tem tido essa comunhão dentro de você. Você tem uma cozinha dentro de você? Pastor, o senhor pegou pesado, mas você precisa ter uma cozinha dentro de você. Eu preciso ter uma cozinha dentro de mim. É o lugar onde eu preparo os alimentos. Você sabia que nós pastores que pregamos o Evangelho, a gente nunca transmite para você do jeito que a gente recebe de Deus? Você sabia disso? Às vezes a gente recebe coisas de Deus que nem a gente mesmo entende. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar. É como se o Espírito Santo estivesse cortando os temperos, preparando um alimento para você. E o Espírito Santo coloca tudo isso dentro de nós. E de repente o Espírito Santo começa a cozinhar aquilo. Esses dias atrás eu falei com a Eliana: meu bem, Deus me deu a mensagem, foi uma terça-feira, Deus me deu a mensagem do Bom Dia Espírito Santo de manhã. E ela disse assim: já hoje terça-feira? Eu digo: que é assim. Deus faz assim. Você tem uma cozinha dentro da sua casa? Casa, leia-se você. Fique em casa. Mas ficar dentro do prédio não quer dizer ficar em casa. Porque existem muitas pessoas que estão dentro do prédio, estão trancados dentro de 4 paredes, mas a sua cabeça, a sua mente, a sua ansiedade a leva em tantos lugares. Tem pessoas que vão até dormir com 10, com 20, com 30. Tem gente que é assim. Ele vai dormir, raiva daquele miserável, raiva daquela pessoa, raiva daquele outro, raiva daquele outro. Essa pessoa dorme sozinha, gente. Dorme com várias pessoas, porque ela, embora ela esteja dentro de casa física, ela não está dentro de casa emocionalmente e espiritualmente. Se a casa mais importante sou eu preciso estar em casa, eu preciso ficar em casa aqui dentro de mim, porque eu vou me compreender melhor, eu vou me entender melhor. Você não se compreende, você não se entende, você se desespera, a sua ansiedade te faz ir aonde você não deve, porque na verdade você não se compreendeu ainda, você não parou ainda para perguntar para Deus: Senhor Deus, será que realmente eu estou em casa? Tem gente que está em casa, não vai sair para canto nenhum, vai ficar ali, mas o seu sistema imunitário vai ficar tão baixo, que quando der uma saidinha, acaba pegando um vírus. Sabe por quê? Porque ela não estava efetivamente dentro de casa, estava apenas dentro das 4 paredes. Você deve se proteger, você deve ficar dentro de casa física, mas a sua casa espiritual e emocional precisa estar aqui. Agora eu pergunto, a pergunta mais importante desse dia: você tem uma cozinha dentro de você para que prepara alimento para as pessoas? Você tem uma cozinha dentro de você onde se passa o feijão, o arroz, o macarrão, a salada, onde você compartilha as coisas? A pergunta mais importante é se você tem uma casa, se você tem sido uma casa para Deus habitar. Toda casa tem cozinha, mas toda casa também tem quarto.
E o nosso quarto representa um momento de intimidade. Você com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu esposo. O quarto é um lugar onde você tem intimidade com Deus. Jesus disse: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Olha o que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que te vê em secreto. Jesus disse que o quarto é um lugar de você estar em secreto, é um lugar de você ter intimidade, ser íntimo de Deus. Você tem dentro de você esse quarto. Existe um quarto dentro de você que tem intimidade com Deus. Existe um quarto no seu coração. Lá no seu coração tem um quarto onde o Espírito Santo toca, onde Deus habita. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Porta é de quê, gente? Porta é de casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, porque quando a gente chega em casa, a gente bate na porta. Quem é educado bate na porta, quem não é, ele já chega arrombando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir essa porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está vendo? Jesus entra e vai até a cozinha. Ele vem à cozinha da nossa vida. Sabe, gente, cear com a gente. Quem ceia, quem almoça, é porque tem intimidade. Mas essa intimidade não depende só da comida em si, depende daquilo que você tem dentro de si para o outro habitar. Toda casa tem um quarto, mas toda casa também tem um banheiro, não tem? Na minha tem, na sua tem. Casa, o banheiro às vezes tem vários dentro de uma mesma casa. Na verdade, gente, o banheiro é um lugar onde a gente mostra quem a gente é. Para e pensa comigo se não é verdade. O banheiro é um lugar onde você se expõe completamente. Quem você é no banheiro é quem você é diante de Deus. Eu não tenho nem dúvida de dizer isso. Porque se tem um lugar de maior intimidade no ser humano com ele mesmo, que ele se desnuda completamente, que ele se mostra completamente, é no banheiro. Desde a criança pequenininha que fica fazendo careta no espelho. Lembra quando a gente era criança? A gente chegava no espelho e ficava fazendo caretas no espelho. Eu me lembro quando eu era criança, eu pegava um sabonete, ficava colocando na cara para fazer de barba, e eu ficava me olhando. Quando eu tinha cabelo, eu olhava o meu cabelo. E você fica se olhando, suas imperfeições, tudo que você tem, você olha. Por que você faz isso? Intimidade. Estou sozinho aqui, ninguém me vê. Mas tem gente que faz coisa errada dentro do banheiro? Tem. Tem gente que faz coisas erradas em vários lugares. Mas o banheiro é o lugar da selfie. É um lugar onde você olha assim e aqui sou eu. Como é que você tem um banheiro onde você mostra de verdade quem você é. Quando as pessoas chegam em você, elas têm um banheiro, aquele lugar, o toalete chamado, onde você se mostra quem é. Aqui o banheiro da nossa igreja tem vários espelhos. E quando eu mandei fazer esse banheiro com vários espelhos, consultando aqui as mulheres, né? Eu logo percebi que elas queriam muitos espelhos. Porque você se olha de todos os ângulos, não é assim? Mulher, você sabe como é, só um parêntese. Até para chorar, olha assim no espelho, oh meu Deus, assim, dá uma olhadinha para ver se está bonita no espelho. Minha neta fez isso outro dia. Minha neta é de 3 anos. É 3 anos, filho? De 3 anos fez isso. Então as mulheres são assim. Yasmin chorando e se olhando para ver se estava bonito. Pensa aí, Gorete. Que figura. Então aquele lugar, gente, o banheiro é um lugar de intimidade. É um lugar que você expõe totalmente quem você é. Se o quarto tem intimidade, o banheiro é um momento de intimidade individual. Pouca gente gosta de estar no banheiro fazendo necessidade e o outro está perto dele. Ô fulano, tu vai no banheiro que daqui a pouco eu vou. Tem casal que é assim, né? Porque você está ali fazendo a sua necessidade e o outro está dentro do banheiro, ó.
é melhor cada um com seu cada qual. Não é assim? Banheiro, por mais que ele seja feinho, até a privada de antigamente, quando você entrava lá, é você. Você tem um banheiro dentro de você que tem um momento de intimidade para o outro, e principalmente intimidade com Deus? Pois eu lhe digo, tem gente que não tem. Tem gente que tem uma casa e nunca recebe Jesus em casa. Vou te mostrar agora. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. De quem era a casa? De quem era a casa, gente? Você que está em casa, de quem era a casa? Pois é, de Marta. Hospedou na sua casa uma mulher chamada Marta. Então a casa era de Marta. Só que depois que Marta hospeda Jesus, continua assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Agora, analisa bem o que eu estou dizendo, que eu quero falar para você, é exemplificado pela palavra de Deus. Observe bem. Marta tinha uma casa, mas Maria era a casa que Jesus pôde habitar. Você entende? Apesar de Marta ser a dona da casa, Marta deveria ser a irmã mais velha, Marta deveria ser aquela que tomava as iniciativas, que fazia tudo, e com certeza aquela casa pertencia a Marta. Só que a Bíblia diz que quem ficou aos pés de Jesus foi Maria. Apesar de Marta ter hospedado Jesus fisicamente, quem recebeu Jesus espiritualmente foi Maria. Porque Maria fez duas coisas: ela quedava-se, ou seja, estava sentada aos pés de Jesus, e segundo, ela ouvia os ensinamentos de Jesus. Não adianta você receber Jesus em casa, na sua casa física, não adianta você fazer um culto na sua casa, convidar os irmãos da igreja, se você de verdade não tiver Jesus, não tiver recebido Jesus na sua vida. Foi o que aconteceu aqui nesse trecho. A Bíblia diz que Marta, o que é que Marta fazia? Ela estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Interessante, missionário Maurício, ó. Marta estava ocupada em muitos serviços, mas na verdade quem serviu a Jesus foi Maria. Marta estava tão preocupada em preparar o suco. Claro que não foi fácil para Marta. A gente não pode ser hipócrita. Receber 12 crentes dentro da sua casa, perto de meio-dia deve ter sido. Foi assim para Marta, uma preocupação muito grande. Imagine o quanto que aqueles discípulos comiam. Mas Maria resolveu aquele dia escolher a melhor parte. Jesus poderia pegar um pão que tinha na casa de Marta, 2 peixinhos que tinha na casa de Marta, e multiplicar e alimentar todos os que estavam ali. Mas Maria foi quem recebeu Jesus em casa. Marta tinha a casa, mas quem recebeu Jesus em casa foi Maria. Você entende o que é isso? Então não adianta a gente ter um prédio bonito aqui para o nosso templo, não adianta você ter uma casa bonita se Jesus não entra nela. Eu ouvi uma historinha, uma ilustração de uma igreja que o irmão todo dia pediu oportunidade para cantar. Todo mês ele pediu oportunidade para cantar. Todo mês ele pediu oportunidade para cantar. E aí o pastor dizia: ó, irmão, a gente está pensando aí, viu? Se vai dar essa oportunidade ao irmão um dia. E ele esperou. Quando ele não aguentou mais, gente, ele foi falar com Deus e disse assim: Senhor, eu estou triste demais. Senhor, a minha igreja, as pessoas não me dão oportunidade. Eu sei cantar, Senhor, eu já pedi várias vezes e eles nunca me dão oportunidade. Aí Jesus disse a ele: filho, fique tranquilo, porque tem muito tempo que eu estou querendo entrar nessa igreja e não consigo entrar. Na verdade, gente, Jesus só entra em coração simples, em coração humilde, que lhe dá atenção. Se tem uma das coisas importantes para a comunicação, é a atenção de qualidade.
é tempo de qualidade que você dá ao outro. E o que Maria fez dentro de casa foi dar atenção a Jesus. Quando você recebe uma pessoa, você tem que dar atenção. E não adianta só fazer sala não, porque tem gente que faz sala, mas não dá atenção. Já reparou? Ô fulano, fica aí fazendo sala aí com o outro aí que eu vou em tal lugar. Não adianta, é jogando conversa fora, é conversa superficial. Maria, ela tinha uma casa dentro dela. Jesus sentou, Maria sentou aos pés de Jesus. A melhor casa que a gente oferece a Jesus é quando a gente o recebe com humildade e se assenta aos seus pés para ouvir. Você sabe, se você tiver uma casa verdadeiramente para Jesus habitar, você vai ter uma sala de estar, você vai ter uma cozinha, você vai ter um quarto, você vai ter um banheiro, você vai ter até aquelas dispensas que tem coisa guardada que quando você precisa você vai lá e pega. Sabia? Você vai ter até aquele quartinho da bagunça, que de vez em quando você sabe que está bagunçado e que precisa acertar e que precisa consertar. Você pode ter uma casa bonita fisicamente, você pode ter uma casa bonita de concreto, mas se você não tiver uma casa preparada para receber Jesus, de nada adianta. A Bíblia nos conta aqui mesmo no livro de Lucas, no capítulo 7, diz que de um homem que chamou Jesus na casa dele. Jesus chamou um homem na casa dele. Eu li aqui de Marta agora, capítulo 10, aqui no versículo capítulo 7, a Bíblia nos conta a respeito daquele homem que recebeu Jesus na casa dele. O nome dele era Simão, um fariseu chamado Simão, recebeu Jesus em casa. Ele recebeu Jesus aonde? A Bíblia diz que ele recebeu Jesus em casa. Mas será que ele recebeu efetivamente Jesus em casa? É bom que você e eu estejamos compreendendo e entendendo isso, porque o fariseu chamado Simão, ele não recebeu Jesus em casa. Ele anunciou para todo mundo que Jesus ia estar ali, ele anunciou para todo mundo que Jesus ia chegar na casa dele, mas ele não estava nem aí para Jesus. Ele só queria, na verdade, era receber os elogios, porque Jesus esteve na casa dele. O que ele queria, na verdade, minha gente, era tirar proveito da presença de Jesus. E hoje em dia, muitas pessoas fazem isso. Capítulo 7 de Lucas, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E aí acabou o fariseu. Jesus entra na casa do homem, toma lugar à mesa, e o homem só lá, na quina da mesa, mostrando para os amigos: olha, eu não disse a vocês que Jesus ia vir na minha casa? Eu não disse a vocês que ele viria? Ah, eu sou o cara, rapaz, dos fariseus eu sou o melhor. É assim que as pessoas fazem hoje em dia. Querem a presença de Jesus apenas para tirar proveito. Querem a presença de Jesus apenas para se locupletar. Quando eu tiro proveito de uma coisa que não é legítimo, eu estou sendo desonesto comigo mesmo. Muitas pessoas fazem isso. O fariseu fez isto. E Jesus chega na casa dele, senta à mesa, e o fariseu nem liga para Jesus. Aí o que é que acontece? Quem é a dona da casa? A Bíblia diz que é uma mulher pecadora que se torna dona da casa. Marta recebeu Jesus em casa, e quem tinha uma casa para receber Jesus era Maria. O fariseu convidou Jesus em casa, e quem tinha uma casa para receber Jesus foi uma mulher pecadora. Jesus chegou, e a mulher veio por detrás de Jesus com um perfume caríssimo, ungiu os pés de Jesus, lavava os pés de Jesus, enxugava com seus próprios cabelos. E aí o outro da casa, de aparência, chegou para Jesus e disse, chegou para os seus amigos, né? Porque assim, gente falsa, ele fica falando por trás, ele não fala pela frente não. E aí esse homem não é Deus não, eu chamei ele aqui em casa, mas
Ele na verdade ele não é Deus, não, porque se ele fosse um profeta, ele ia saber que essa mulher é aquela que todo mundo pega. Jesus, conhecendo, porque ele conhece tudo, ele sabe o que você está pensando agora, o que eu estou pensando. Ele disse: Simão. Ele: sim, Senhor. Gente falsa faz assim: uma coisa eu tenho a te dizer. Pois não, mestre, o senhor pode falar que eu estou aqui. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500, o outro devia 50. E esse credor perdoou a ambos. Quem foi que amou mais? Ah, Senhor, acho que ele amou mais a quem ele perdoou mais. Pois é. Você está aí me criticando porque eu estou deixando essa mulher lavar meus pés? Mas eu entrei na sua casa e você não me deu ósculo. Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela não para, ela não cansa de lavar meus pés. Olha, Simão, a quem muito se ama, muito se perdoa. Sabe o que foi que essa mulher fez? Sabe o que foi que aquela mulher fez? Ela amou muito a Jesus. E como ela tinha muitos pecados a serem perdoados, ela foi muito perdoada. Porque quanto mais você ama, mais você se dedica. Não existe amor sem entrega. Não adianta ficar dizendo que ama a Deus, se você coloca Deus em 3º, 4º, 5º lugar na sua vida. Não adianta você dizer que ama a Deus, se você coloca todo mundo antes dele na sua vida. Quando a gente ama uma pessoa, quando uma pessoa é importante para a gente, tudo de bom que acontece na vida da gente, a gente quer compartilhar logo com aquela pessoa. É assim. Você compartilha com Deus. Simão só queria receber, Simão só queria era curtida no seu Facebook. Afinal de contas, ele tinha uma foto com Jesus. Simão só queria era o número de visualizações no vídeo que ele fez do YouTube da época. Tem gente hoje em dia assim, gente, que só quer tirar proveito de ter aparentemente a presença de Deus. Pregadores que nunca foram pastores. Existem muitos que têm um título de pastor que nunca foram pastores. Porque ser pastor não é título, ser pastor é chamada, ser pastor é dom. Você não estuda para ser pastor, você estuda para ser teólogo. É como um professor. Ninguém estuda para ser professor. Você estuda para ser pedagogo. Pedagogo não é professor. Você pode ser pedagogo e não ser professor. O pedagogo é o técnico da educação. O professor, ele nasce no ventre da sua mãe. Mesma coisa. Vocacionados. Se você é um vocacionado, você realmente nasceu para aquilo. Mas tem gente que fica pousando de bom. Estuda, aprende umas frases filosóficas. Eu estou cansado de ver gente por aí assim. Quando você põe à frente de uma igreja para liderar pessoas, para cuidar de pessoas, chama para ir aconselhar uma pessoa de noite, para sair de casa e ir cuidar de alguém que está doente, que está enfermo, para dar atenção a uma pessoa só que seja na igreja. Não quer, só quer aparecer para multidões. Tem pregadores que eles não pregam a palavra de Deus. E se eles não pregam a palavra de Deus, eles estão pregando a palavra de outras pessoas. E outros, eles até pregam, Deus até faz com que pessoas se arrependam, mas vão acabar indo para o inferno, porque não tem uma casa dentro de si. Gente, se eu escolhi ser pastor, eu tenho que ter um aprisco dentro de mim. Se eu fui chamado por Deus para ser pastor, eu preciso ter águas tranquilas dentro de mim. Isso é casa. Casa de ovelha é aprisco. Imagine um pastor que não gosta de gente, que não dá atenção às pessoas, que chega no púlpito, prega e some e vai embora, só aparece nos canais de televisão, de internet. Nunca foi levar uma ovelha a pastos verdejantes, nunca foi no penhasco tirar uma ovelha do penhasco. Vem para cá com um negócio de conversa, de fazer igual cordeiro logo, e dizer que é pastor. Pastor coisa nenhuma. Pastor é aquele que tem uma casa, um aprisco dentro de si para a ovelha habitar. Você é ovelha?
Será que você é ovelha mesmo? Se você é ovelha, você tem uma casa dentro de você. É uma casa de mansidão. Ovelha não é brava. Ah, pastor, eu sou ovelha, assim, é o meu temperamento. Não é temperamento, é rebeldia. Porque ovelha é mansa. Para ovelha mansa, qualquer pasto é rebanho. Ovelha é mansa. Ovelha ouve a voz do pastor. Ó, gente, o que nós precisamos ter e ser nos dias de hoje é autênticos. Eu tenho que ser autêntico, honesto comigo mesmo. Se Deus me chamou para ser pastor, eu tenho que ser pastor. Pergunte à minha mulher se eu já saí de casa 4:30 da manhã, algum dia reclamando porque vou para o rádio. Ou se eu já vim para a igreja alguma vez reclamando porque vinha para a igreja. Pergunte a ela, não pergunte da pessoa não. É quem dorme e acorda comigo, quem me conhece. Aliás, ela deve estar ouvindo aí agora. Pergunte à pessoa que vive com você, quem está com você, quem você é. Bom, se você faz sem reclamar, então você é pastor. Agora tem gente que é empresário, aí pensa que é pastor, vai se envolver com a igreja, aí fere as pessoas, é ferido. Por isso que tem um monte de gente que fica seguindo a gente que não é pastor, só porque fala bonito, e depois se arrebenta. Pastor, gente, pastor ele sente o cheiro da ovelha. Pastor gosta de gente, e ovelha gosta de pastor. Ovelha não segue estranho. Se você segue estranho, é porque você não está se comportando como ovelha. Você não tem uma casa para o pastor dentro de você. Como é que eu vou ter uma casa para Jesus se eu não entendo o que é pastor? Por isso que Deus chegou logo, pastora, e disse para Samuel: achei na casa de Jessé um homem segundo o meu coração. Ou seja, ele tem um coração para eu habitar. Veja quem foi Davi. Fundou Jerusalém, a cidade do grande rei. Aqui, ó, Jesus fundou Jerusalém. Olha a bandeira de Israel aqui. A bandeira de Israel. Davi fundou Jerusalém, a cidade do grande rei. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Você sabe por que ele foi chamado segundo o coração de Deus? Porque Davi era pastor, gente. Davi nunca quis se locupletar das coisas de Deus. Davi nunca quis uma fama que não era sua, algo que era de Deus. Ele nunca quis ser nada. Minha irmã, aprenda nesse dia. Meu irmão, aprenda nesse dia. Fique em casa não quer dizer ter uma casa física. Ficar em casa é ter uma casa dentro de você para o outro habitar. Nos dias que nós estamos vivendo, tem sido dias de grandes conflitos. E por quê? As pessoas não estão preparadas para viverem mais juntas. As pessoas não estão preparadas para viverem juntos. Aí fica junto muito tempo, acaba tendo conflitos, porque um não tem uma casa para o outro habitar. Porque a gente está acostumado, um sai, o outro entra. Ele chegou, eu saio. Já reparou? Quando a pessoa não está bem com seu esposo, com sua esposa, com seu pai, a pessoa chega em casa, você vai direto para onde? Para o quarto. Aliás, afinal você não quer ficar no mesmo ambiente do outro. Quem está em casa fica no mesmo ambiente. Quem está em casa vai para a sala de estar, fica todo mundo junto na sala de estar. Quem está em casa, quem tem casa de verdade, ele entende, ele aprende com Deus e consigo. Meu irmão, seja o continente que você espera que o outro seja para você. Fique em casa, mas seja uma casa para o outro ficar. Entendeu, Letícia? Fique em casa, mas seja uma casa para o outro ficar, para o outro estar. Uma casa para o outro cozinhar, uma casa para o outro dormir, uma casa para o outro tomar banho. Nós precisamos entender isso. Ao invés de alpendre, de varanda, nós sermos mais cozinha, intimidade, comer, cear. Por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, Jesus falou muito de casa na Bíblia. Muito, 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 muito. Jesus sempre comparou casa a coisas boas. Mas Satanás também comparou casa. Satanás chamou certas pessoas de minha casa.
Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e como não encontra, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, leva consigo os 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado daquela casa é pior do que o primeiro. Isso quer dizer o quê? Que Satanás também se apropria de pessoas como sua casa. Precisamos efetivamente entender o que é a obra de Deus na nossa vida. Deus te fez como casa. Esse que você está vendo aqui agora, meu irmão, não sou eu. Nenhum de vocês aqui. A gente tem mania de olhar, não, porque eu sou assim, porque eu sou assim. Meu irmão, esse não sou eu. Eu moro aqui dentro desse corpo. Cada um tem uma casinha.